Olá, pessoal. Vamos então para nossa última videoaula do semestre, né? Já trabalhamos bastante o conteúdo, a didática de filosofia, não só nas videoaulas, como no material complementar disponibilizado para vocês, nos módulos, nas aulas presenciais. Eu visitei praticamente quase todos os polos. Parece que Cachoeira do Sul é que não houve possibilidade de eu ir, e Santana da Boa Vista estarei indo agora na sexta-feira. E os demais polos, São Lourenço também, que não houve essa possibilidade, mas os demais polos todos tiveram, no caso, a minha aula presencial, que é uma coisa muito agradável, é muito prazeroso poder conhecer alguns dos alunos, né, dos estudantes, de forma física, né, da gente poder dialogar olhando no olho, isso é muito bom. Mas a videoaula, então, de hoje, eu fiz umas anotações sobre as abordagens pedagógicas e o porquê da justificativa, que é a tarefa que vai entrar agora no módulo 8, e que vocês têm o prazo de até 1º de dezembro para o envio para nós aqui, tá bom? Bom, então, durante o semestre, foram abordadas, então, nas videoaulas da professora Sônia, nas primeiras videoaulas, né, que foram da professora Sônia, reutilizadas, ela abordou, então, 5 das tendências pedagógicas que fundamentam a educação brasileira, né? E ela, durante esse semestre, então, nós podemos nos aproximar dessas abordagens, né, que fundamentam, né, a educação, e que ela foi de forma muito brilhante, explanada para vocês pela professora Sônia, tá? Quanto à abordagem tradicional, essa abordagem, ela é predominante nas escolas, tá? Nas escolas brasileiras. O professor é o centro do processo de aprendizado, tá? Do centro do processo educativo, é o professor, tá? Pois ele é o responsável de transmitir o conhecimento aos estudantes. E o estudante tem metas a cumprir, tá? A partir de tarefas aplicadas diariamente e com prazo para serem cumpridas, são prazos determinados pelo professor para a entrega dessas atividades, tá? É muito difícil da gente, aqui no Brasil, por exemplo, escapar totalmente da abordagem tradicional. Nós também solicitamos atividades para vocês, e vocês têm prazos para nos entregarem, para realizar essas tarefas e nos entregarem, né? E segundo a abordagem, isso é uma metodologia tradicional, tá? Por meio a avaliação, no caso, né, são periódicas, e o estudante que não alcança a meta, né, que para nós, no caso, é a nota, ele é reprovado, ou seja, ele é convidado a repetir novamente a disciplina, ou então a série, ou o ano, tá? Isso tudo faz parte da abordagem, sucintamente falando, da abordagem tradicional. Claro que ela é composta por muito mais elementos, muito mais coisas, como ali no livro da Mizukami, ali, que a professora Sônia trabalhou, é possível vocês entender, se vocês buscarem ali no livro, lerem, vocês vão entender, vocês vão ler, vão entender cada uma dessas abordagens em vários pontos de explanação, tá? Bom, depois, a abordagem comportamentalista, que é uma abordagem, ela é caracterizada pelo primado do objeto, então é empirismo, é pelo empírico. A comportamentalista, o conhecimento é empírico, tá? O conhecimento é uma descoberta empírica, mas tem que ser algo novo para quem o faz, para quem o adquire, tá? Os modelos de ensino são desenvolvidos a partir da análise dos processos, por meio dos quais o comportamento é modelado e reforçado. Bom, a avaliação na abordagem comportamental, ela consiste em constatar se o aluno aprendeu, se atingiu seus objetivos propostos, quando o programa foi conduzido até o final de forma adequada.
Essa é a avaliação, então, dentro da abordagem comportamentalista, tá? Dessa abordagem empírica. A principal referência dessa abordagem é o Skinner, né? Como vocês já sabem. Tá? A abordagem humanista, nessa abordagem, é dada a ênfase ao papel do sujeito como principal elaborador do conhecimento. Bom, centra-se no desenvolvimento da personalidade da pessoa, tá? Na sua capacidade de atuar como sujeito integrado naquele contexto, naquela busca pelo conhecimento. O conteúdo advém das próprias experiências do estudante. O professor não ensina, porém, ele cria possibilidades, cria espaço para que o estudante, então, venha a adquirir o conhecimento, a aprender, tá? A principal referência dessa abordagem humanista é o Piaget, tá? Que na área da educação ele é um autor bastante conhecido, bastante estudado. Passamos, então, para a abordagem cognitivista. Essa abordagem, ela procura explicar a criatividade a partir dos fenômenos relacionados à forma como nós aprendemos o mundo. Então, trata-se de uma abordagem multidisciplinar. E é o resultado de pesquisas das mais diversas áreas, né? Da neurociência, da psicologia, da pedagogia, da física, da filosofia, entre outras, né? Bom, nessa abordagem considera-se as inteligências múltiplas, que trata das potencialidades humanas. A principal referência dessa abordagem é o Gardner. Tá? Por que eu estou falando das abordagens? Porque vocês vão elaborar, já estão elaborando o plano de aula, tá? Vocês vão pensar uma ideia, vocês vão desenvolver essa ideia, onde o tema é ética. E vocês, no módulo 8, vai ser solicitada a justificativa desse plano de aula, a justificativa da abordagem que aparece, então, no desenvolvimento do seu plano de aula. Como é que eu faço isso? Então, primeiro, eu tenho que saber, mesmo que sucintamente, do que trata cada uma das abordagens. Tá? E estas 5 abordagens não são as únicas. Existem outras, é só buscar, né? Eu me refiro a essas 5 porque foram as que a professora Sônia trabalhou, porque, na verdade, fundamentam a educação brasileira, tá? Mas existem outras abordagens. Tá? Basta vocês pesquisarem, vocês já vão encontrar. A abordagem cognitivista, então, a referência é Gardner, né? Depois, então, temos a abordagem sociocultural. Bom, nessa abordagem, o homem é o sujeito da educação. Tá? Evidencia-se uma tendência interacionista, tá? Já que há uma interação entre o homem, mundo, sujeito, objeto. E isso é imprescindível para que o homem se desenvolva e se torne sujeito da sua praxis, autor da sua história. O homem cria a cultura na medida em que vai se integrando nas condições de seu contexto de vida. O homem é situado no mundo e com o mundo, tá? Portanto, não pode ser avaliado separado do seu contexto, tá? Esse contexto mundo. Tá? A principal referência, então, dessa abordagem sociocultural é o Paulo Freire, né? Esse pensador brasileiro, como eu já falei para vocês em algumas oportunidades, tá? E, por exemplo, como eu outro dia estava no polo aí, e aí eu perguntei para um estudante se ele fosse fazer uma justificativa da abordagem ou das abordagens da minha aula, por mais simples que seja, porque sempre acaba sendo uma roda de conversa, né? Bastante... Mas só nisso já dá para perceber a interação, né? O interacionismo. Então, eu só perguntei, você acha que eu trabalho qual abordagem, assim, qual abordagem é das minhas aulas, das aulas presenciais? E ele, assim, prontamente, assim, sociocultural. Eu acho que é sociocultural, sim, né? Então, é muito claro, fica muito claro isso, porque, na minha concepção,
na minha concepção particular, no caso, obviamente, né, o homem é o sujeito do conhecimento. Então, só por aí já começa, né? Mas isso não significa que a gente não utilize mais de uma abordagem, claro que sim. Como eu falei anteriormente, é muito difícil da gente sair fora totalmente de uma abordagem tradicionalista. Opa, desculpa, tradicionalista não tem nada a ver com CTG, mas uma abordagem tradicional, tá? Então, é muito difícil, principalmente nesse quesito avaliação do aluno, tá? Então, a gente utiliza a prática de avaliação, ela é exatamente essa que foi mencionada, que eu mencionei agora há pouco na abordagem tradicional. E nós estamos dentro disso e é bem complicado sair fora desse esquema todo, tá? Bom, então, como justificar, já que a tarefa do módulo 8 é a justificativa da abordagem que vocês vão utilizar no plano de aula? Como justificar a abordagem utilizada para a elaboração do meu plano de aula? E agora, como é que eu faço? Bom, a justificativa, tudo bem, mas eu primeiro penso a justificativa, como é que ela funciona, aliás, eu penso a abordagem, como é que ela funciona, depois eu desenvolvo o plano, ou eu desenvolvo o plano e depois eu vejo que a abordagem eu me aproximo mais? Que modo de trabalho eu estou propondo ali? Bom, na verdade, em geral, muitos consideram a justificativa um trabalho como apenas uma burocracia das instituições de ensino, né? Outros acabam ficando com dúvidas. E alguns poucos sabem o que realmente é para fazer. Então, vejamos como fazer uma justificativa. Comece lendo o seu plano, o seu projeto. Comece lendo o seu plano de aula. Tá? Leu? Bom, se leu, então, vamos continuar. A justificativa costuma ser um texto curto, tá? Em média, uma lauda, uma página, tá? Que serve para apresentar o argumento, né? Que espera-se ser convincente ao leitor ou à instituição de ensino. Ou seja, vocês vão argumentar o uso de determinada abordagem no plano de aula de uma forma clara e convincente, de modo que nós, professores aqui, ao lermos o plano de vocês, possamos identificar com facilidade a abordagem de vocês, que vocês utilizaram no plano, tá? Então, seja criativo e convincente. A justificativa deve ser escrita com cuidado, de modo que possamos entender a sua opção pela abordagem ou pelas abordagens pedagógicas, tá? Utilizadas na construção do seu plano. E o porquê dessa escolha, ou o porquê essa abordagem aparece no seu plano, tá? Para você responder esse porquê a abordagem aparece no seu plano, você deve ter claro o conceito da abordagem. Aí você pode voltar lá nas videoaulas da professora Sônia, ou então buscar ali no livro da Mizukami, que é possível, tem uma a uma ali, tá? Para vocês conseguir justificar o uso da abordagem. Saliento que na justificativa não é copiar o conceito da abordagem, o que aquela abordagem significa, que está ali no livro da Mizukami ou nas videoaulas da professora Sônia, tá? Isso tem que ser algo construído por vocês, ou por você, tá? Do seu plano, você é o autor, tá? Bom, então, após escrevê-la, é uma sugestão. Passe para alguém ler, passe para um colega ler, tá? Caso antes de você perguntar, essa pessoa, no caso, já disser que entendeu e que a sua justificativa está ótima, já considere, então, como um bom sinal. E é por aí, tá? Então, eu acho que talvez tenha podido ajudar a esclarecer, porque a justificativa é algo simples, é um argumento dissertativo, né? Mas que deve ser elaborado de forma clara, né?
bem objetivo e na defesa daquele argumento, tá? O porquê do uso da abordagem determinada. Determinada não, ou aproximada, escolhida por vocês no desenvolvimento desse plano de aula, tá bom? Agora, então, já que essas eram as dicas que eu apontei aqui, tomei nota aqui para falar para vocês, tá? Eram algumas dicas sobre as abordagens para ajudar na justificativa como avaliação, né? Justificativa como avaliação, tá? Depois, então, fora disso, eu queria pegar algumas passagens de uma obra para falar para vocês, que é mais em relação ao estudante, né? Aos estudantes, a gente encontra bastante em sala de aula, que é a nossa clientela, e é para eles que a gente vai buscar fazer o plano, ser o melhor possível, usar da melhor didática, tá? Para que as nossas aulas possam ser o mais interessantes possível também, né? Que o resultado seja o melhor também, o melhor que se possa alcançar. E isso será bom para todos, bom para nós enquanto professores, bom para eles enquanto estudantes, né? Bom, quem trabalha em escola pública, principalmente, tá? Para nós é muito comum, é muito frequente ver alguns alunos, alguns estudantes dizerem, aliás, assim, de tanto ouvirem, aqui vou citar o trecho da obra. Eu não estou dizendo o nome da obra porque eu gostaria que vocês depois tirassem as suas conclusões, mas não sei também se alguma palavra aqui já não vai me entregar, né? Porque tem algumas palavras que entregam a obra e o autor, inclusive. Bom, mas aqui o trecho diz assim, ó, de tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem, e, em virtude de tudo isso, terminam por se convencer da sua incapacidade. Falam de si como os que não sabem, e do doutor como o que sabe, e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhes são impostos são os convencionais. Esse trecho, esse parágrafo da obra, eu peguei porque nós encontramos na sala de aula muitos estudantes assim, que parecem que não acreditam muito em si próprios. E às vezes acreditam mais no doutor, né? O doutor como o que sabe e a quem eles devem escutar. Então, eles só escutam, eles não constroem juntos, eles não participam. E muitas vezes eles não têm essa possibilidade de participação, de interação. Então, eu escolhi exatamente essa passagem para solicitar ou para mostrar para vocês, assim, que nós temos uma clientela que precisa de ter voz, de ter espaço, de ser levado a construir junto o conhecimento. Não é nada fácil essa tarefa, claro que não, né? Mas a gente precisa tentar, precisa buscar isso, tá? Então, eu espero que os planejamentos de vocês, e isso é só uma atividade do semestre, mas logo em seguida vocês já vão estar no estágio realmente, e eu espero que a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível, tá? Porque nós temos uma clientela que precisa muito do nosso trabalho, que precisa muito da nossa mediação, da nossa interação com eles, tá? Para que a gente possa construir, então, uma educação de qualidade para a vida daquela pessoa, que a gente possa construir juntos, tá? Porque, como eu sempre digo, esse processo ensino-aprendizagem, ele é dialético, tá? Se ensina ao aprender e se aprende ao ensinar, ok?